Olá, pessoal. Vamos dar continuidade a mais uma aula de hermenêutica. Semana passada tivemos um pequeno problema com a internet, de modo que nós colocamos apenas os textos, o PowerPoint e os materiais de estudo, mas não pudemos gravar o vídeo porque estávamos sem internet. Estava sendo feita uma manutenção na rede aqui no condomínio e, consequentemente, não foi possível gravar o vídeo. Na aula de hoje, entretanto, nós vamos retomar alguns dos pontos que trabalhamos na semana passada no texto, mas sem o vídeo, e vamos fazer uma complementação com o contexto remoto. O objetivo, nesse caso, é definir e explicitar o contexto imediato e o contexto remoto. O que justifica estudarmos a lei do contexto é que ela é uma das primeiras leis que regem a interpretação. E muitas interpretações errôneas têm sua origem na desconsideração desta norma tão óbvia. Quando falamos de contexto, nós podemos classificar alguns que são os principais. O contexto inicial, que nós já discutimos, o imediato, que foi a aula da semana passada sem o vídeo, o remoto, que será de hoje também, o gramatical e lógico e o histórico literário. Uma visão geral das formas de contexto e a sua definição, como se apresenta aqui nessa tela, que você já está acostumado, pois desde a nossa primeira aula sobre contexto, definindo o que é contexto inicial, nós explicitamos e falamos rapidamente sobre o contexto inicial, que é a própria frase ou versículo em que o tempo foi usado, contexto imediato, contexto remoto, histórico-cultural, literário e o contexto gramatical e lógico. Se o aluno se apropriar desses contextos, no sentido de que ele compreendeu bem essas normas basilares, eu garanto a você que você estará preparado para fazer qualquer exegese do texto bíblico, ou pelo menos de sua estrutura fundamental, do seu pensamento mais específico e abrangente. Então, contexto imediato é o que precede e segue o versículo lido, que é diretamente a estrutura do próprio capítulo do livro da Bíblia que você está lendo. O contexto remoto é formado pelas passagens que se referem ao assunto, não está ligado diretamente àquele capítulo, mas pode estar ligado a outras referências que se ajustam ao mesmo contexto ou o mesmo assunto da passagem que você está lendo, mas ele só pode ser feito depois de ter iniciado o primeiro contexto e o segundo, diretamente o inicial e o imediato. O contexto histórico-cultural é o elemento histórico-cultural que está por detrás do próprio texto. O literário são os textos, as estruturas e as técnicas literárias por trás do texto. E o gramatical são as estruturas léxicas, sintáticas, morfológicas e lógicas do próprio texto. Quando nós falamos do contexto imediato, nós queremos dizer, portanto, e defini-lo como o contexto imediato, consequente ou microcontexto ou subsequente é aquele que procede imediatamente ao texto lido. Quando o texto está numa sequência ordenada, é um termo ou texto que sucede imediatamente o outro de modo racional, lógico e coerente. Imagine, portanto, que você seleciona um versículo. Este versículo, portanto, ele está dentro de uma estrutura. Em linguística, essa estrutura, que é chamada de microcontexto, é diretamente o contexto imediato da palavra considerada, ou seja, a palavra que precede e a palavra que segue, em oposição ao macrocontexto, que designa um contexto maior, que é o contexto remoto.
O contexto imediato de um versículo ou texto é formado pelos textos que vêm antes e depois do versículo considerado. E as normas são muito simples. Deve-se, em primeiro lugar, verificar a situação histórica do texto. Segundo, saber quem foi o autor. Terceiro, a quem o autor destinou o escrito. E quarto, qual foi o propósito do autor. Esses quatro fundamentos eles precisam estar diretamente ligados à leitura e interpretação de um texto dentro do seu contexto. Repetindo, qual a situação histórica do texto? Segundo, quem foi o seu autor ou os seus autores? Terceiro, a quem ele escreveu? E quarto, qual foi o propósito do autor? Então, nesse caso, nós temos uma regra muito simples. Dê uma olhada só no gráfico que nós estamos apresentando no PowerPoint. Você selecionou um versículo. Esse versículo está dentro de um parágrafo. Este parágrafo há parágrafos que o antecede e parágrafo que sucede ao versículo que você está lendo. O versículo que você está lendo, ele faz parte de um parágrafo. Este parágrafo tem parágrafos que o antecede, parágrafos que o sucede. Nesse caso, nós podemos afirmar que o contexto imediato de um versículo é o parágrafo pelo qual é formado. O contexto de um parágrafo é o capítulo que o forma. O contexto do capítulo é todo o livro e o contexto do livro é toda a Bíblia. Observe só essa referência. Isaías capítulo 1, versículo 11, tem uma passagem muito importante que diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. A primeira leitura do versículo 11 do capítulo 1 de Isaías, o leitor, sem entender o contexto, pode afirmar que Deus está entrando em contradição consigo próprio, porque está condenando os sacrifícios que ele mesmo instituiu. Então se diz que está farto de holocaustos, da gordura de animais, e não folga ou se alegra com o sangue de bezerros, nem de bodes. A ideia geral, a partir do já estou farto dos holocaustos, é um desenvolvimento da mensagem principal de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Então, esta primeira parte do versículo 11, que nós vamos chamar 11a, a 11b, que começa já estou farto, é apenas uma explicação da parte A, onde está sendo desenvolvido mais o pensamento da parte A do versículo 11. Então, alguém pode dizer que Deus está entrando em contradição consigo próprio porque está condenando aquilo mesmo que ele instituiu, que são os sacrifícios. Basta ler o livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio e todas as histórias da Sagrada Escritura, e você vai ver, portanto, referência aos sacrifícios dados ao Senhor. Então, diretamente, alguém pode dizer: Deus está entrando em contradição consigo próprio, porque está condenando aquilo que ele mesmo instituiu. Observe que aqui, do versículo 10 a 17, nós pontuamos e descrevemos o parágrafo a qual o versículo 11 faz parte. Diante disso, nós podemos dizer que o contexto de um versículo ou verso, quando se trata de um texto poético, é o parágrafo que o forma. Nesse caso, a interpretação do versículo 11
está ligada diretamente ao parágrafo que vai do versículo 10 até o 17. O que significa, portanto, que para a correta interpretação do versículo 11, é preciso que você leia do 10 ao 17 e que insira o pensamento do versículo 11 aos textos. O 10, que antecede ao 11, e o 12 ao 17, que o sucede dentro de uma mesma estrutura. Assim, portanto, eu tenho o versículo 11, que está inserido dentro de um parágrafo. E a interpretação desse texto, do versículo 11, tem que condizer com a ideia, com o fundamento do versículo 10 ao 17, que forma o parágrafo ao qual o versículo 11 faz parte ou pertence. Então, é errôneo, tratando-se do texto da Bíblia, principalmente no caso de um livro como dos Profetas ou de um livro em prosa, você excluir o versículo de seu contexto imediato, que é diretamente o seu parágrafo. Então, nós temos que o versículo 11 tem como parágrafo o versículo que vai do 10 ao 17. Então, o contexto de um versículo é o parágrafo que o forma, no caso do 10 ao 17. O contexto desse parágrafo são os parágrafos que vêm antes e o parágrafo que vem depois. O contexto desses parágrafos é o capítulo, no caso, o capítulo 1. E o contexto do capítulo 1, todo o livro de Isaías. Repetindo, então, você seleciona um versículo para a liturgia, para o ensino ou para a leitura devocional. Você não pode, portanto, isolar esse versículo do seu parágrafo. O versículo 11, sua ideia, seu pensamento, seu sentido, está ligado e conectado ao parágrafo que o forma. A mesma coisa é se estivéssemos falando de um texto em prosa. O verso corresponderia, se estivéssemos falando de um texto poético. O verso tem que estar correspondendo diretamente àquela estrofe. Então, eu tenho aqui no parágrafo, que vai do 10 ao 17, o versículo 11. Então, o contexto de um versículo é o parágrafo que o forma. No caso aqui, versículo 10 ao 17. O contexto do parágrafo 10 ao 17 são os parágrafos que vêm antes. No caso, nós temos vários parágrafos de 1 a 9 e temos vários outros parágrafos depois, do 18 ao 31. Então, o contexto de um versículo é o parágrafo que o forma. O contexto desse parágrafo é o parágrafo que antecede, no caso do 1 ao 9, e o parágrafo que o sucede, no caso do 18 ao 19. E assim, portanto, nós temos essas relações que aqui se apresentam. Quando você vai analisar todo o capítulo de Isaías, você vai perceber, portanto, que o capítulo 1 de Isaías tem 31 versículos. Esses 31 versículos que formam o capítulo de número 1, eles estão divididos nos seguintes parágrafos. A, o versículo 1. 2, o versículo 2 e 3. 3, o versículo 4 a 9. 5, o versículo 10 ao 17. 5, o versículo do 18 ao 20. 6, do versículo 21 ao 26. E 7, do versículo 27 ao 31. Observe que no nosso exemplo, o versículo 11, ele está dentro do parágrafo que vai do 10 ao 17.
Então, o parágrafo 10 e 17 é o quarto parágrafo dentro do capítulo 1. O primeiro é o versículo 1, o segundo são os versículos 2 e 3, o terceiro são os versículos de 4 a 9, e o quarto, onde está o versículo 11, vai do 10 ao 17. Depois, o parágrafo de número 5 vai do 18 ao 20, o parágrafo de número 6 vai de 1 a 26, e o parágrafo de número 7 vai do 27 ao 31. Então, o contexto de um versículo, que é o 11, é o seu próprio parágrafo, 10 ao 17. O contexto do parágrafo 10 ao 17 são os parágrafos que compõem o versículo 1, os parágrafos que compõem o versículo 2 e 3, 4 a 9. E os parágrafos que sucedem ao quarto, que nesse caso aqui é o 18 a 20, o 21 a 26 e 27 a 31. O entendimento do versículo 11 está ligado ao parágrafo 4, que vai do 10 ao 17. O pensamento do parágrafo 10 ao 17 complementa, faz parte e se interpreta a partir dos parágrafos anteriores, versículo 1, 2 a 3, 4 a 9, e dos versículos posteriores, que formam o parágrafo do 18 ao 20, do 21 ao 26, do 27 a 31. Uma leitura coerente, uma interpretação correta, um texto ou um sermão expositivo é aquele, portanto, que reconhece a estrutura do texto. E é isto, portanto, que leva-nos a dizer que o contexto de um versículo é o próprio parágrafo que o compõe. O contexto desse parágrafo são os parágrafos que o antecedem e os parágrafos que o sucedem. Assim, ao quarto parágrafo, eu tenho 3 parágrafos que antecedem, eu tenho outros 3 parágrafos que o sucedem. Cada um desses parágrafos, portanto, eles possuem uma mensagem. Então, sem tomar conhecimento do contexto de Isaías capítulo 1, versículo 11, alguém pode concluir que Deus está em contradição consigo próprio. Mas, verificando o contexto do versículo 11, veremos que tanto na Almeida Revista Atualizada como na Almeida Revista Corrigida, o capítulo é formado por 7 parágrafos. Versículo 1, 2 a 3, 4 a 9, 10 a 17, 18 a 20, 21 a 26 e 27 a 31. O versículo que nós destacamos, que é o versículo de número 11, ele faz parte, então, do quarto parágrafo. Então, o versículo 11 tem como contexto os parágrafos de 4 a 9 e 18 a 20, e este parágrafo, todo o capítulo 1. Quando você olha, na verdade, sobre esse aspecto, você vai perceber que o que Deus está rejeitando é diretamente não o sacrifício, não as orações. Por quê? Porque no versículo 11 há, portanto, a rejeição dos sacrifícios. Se você admitir que Deus não está aceitando esses sacrifícios, você também vai ter que aceitar no versículo 15 que Deus está invalidando as orações, que é o versículo de número 15, no mesmo parágrafo. Então você não pode invalidar o sacrifício, porque se você invalida ali, provavelmente você tem que invalidar a oração, porque neste parágrafo está havendo uma condenação. Deus, de fato, está invalidando os sacrifícios oferecidos por um povo injusto e impuro. Deus está rejeitando as orações de um povo injusto e impuro, e não diretamente a própria oração e não diretamente o próprio sacrifício.
mas o sacrifício e a oração feita por um povo impuro, injusto, que não segue diretamente a justiça. Estes textos, portanto, esclarecem que até mesmo as formas corretas e próprias de culto são inteiramente ofensivas ao Senhor quando prestado por crentes não arrependidos que tentam suborná-lo a fim de que poupe do castigo que merecem. O sentido, portanto, do texto, de acordo com o contexto subsequente, é que Deus não aceita e não pode aceitar mesmo as ofertas mais pródigas, mais dispendiosas que os não arrependidos lhe possam colocar no altar. Neste exemplo, portanto, Deus está aí condenando em todo o capítulo a prática litúrgica destituída de piedade e de justiça. Nesse caso, portanto, você precisa observar a necessidade de, na leitura de um texto, você fazer a exata extensão da delimitação do texto, porquanto isso é condicio sine qua non, isto é, uma condição sem a qual você não pode entender diretamente o texto. Então, a exata extensão da delimitação do texto é condicio sine qua non para uma compreensão perspicaz das unidades que o acompanham. Determinar essas integridades lógicas subjaz uma compreensão dos movimentos sucessivos do texto, no decurso dos quais produz, abandona e ultrapassa teses ligadas umas às outras numa ordem racional. Terceiro, a delimitação dos textos auxilia na determinação do conteúdo, de forma que o hermeneuta é capaz de saber se as unidades são congruentes e perfeitamente unidas ou se verifica a elisão de ideias e conceitos cuja estrutura dificulta a claridade do texto, o chamado contexto irregular. Então, é necessário, no primeiro momento, delimitar o texto na sua estrutura de parágrafos ou de estrofe. Segundo, quando você determina, quando você diretamente identifica a estrutura do texto por meio dos parágrafos ou das estrofes, você pode perceber uma integridade lógica proporcionada principalmente pelos conectivos dos movimentos que se sucedem dentro do próprio texto, no qual o autor, usando um por isso, um porquê, um todavia, um mais, um pois ou qualquer outro tipo de conectivo, ele abandona uma ideia e ultrapassa a sua tese, ligando todo o texto dentro de uma ordem racional por meio desses conectivos lógicos. Então, a delimitação do texto vai auxiliar nessa determinação do conteúdo. Quando você olha sobre esse aspecto, então, você precisa de um outro papel importante, qual seja o papel de dar título a cada um dos parágrafos. Você já está ciente de que o capítulo 1 de Isaías tem 7 parágrafos. Professor, como é que você identificou esses parágrafos no livro de Isaías? Olha, pessoal, é muito simples. Você deve, entretanto, começar com uma Bíblia que já lhe facilite a organização de parágrafos. Há muitas técnicas para você próprio fazer a determinação de parágrafos. Eu lembro que numa aula no nosso doutorado que nós estávamos tendo com a grande exegeta Maria de Lourdes, da PUC, ela estava justamente trabalhando conosco a delimitação do texto, da forma como eu estou trabalhando aqui com vocês. Mas a maneira como ela estava nos ensinando,
que era, na verdade, um conteúdo que muitos dos alunos que lá estavam doutorando já conheciam muito bem, mas nós estávamos discutindo diretamente das dificuldades e de como as várias estruturas do texto da Bíblia podem apresentar uma mudança remota nessa estrutura. Remota que eu quero dizer é que provavelmente não tenha sido imediatamente o próprio autor que tenha feito aquela estrutura e tenha sido acrescentado ou retirado daquele texto determinadas passagens, dificultando assim a abordagem da estrutura, como é o caso do Salmo de número 139, que nós vamos ver adiante, que a última estrofe parece, no primeiro momento, que ela não fazia parte diretamente do Salmo 139, embora eu defenda, e na ocasião, na sala de aula, eu defendi que fazia parte do Salmo de número 139. Mas o que você precisa, então, nesse caso, antes de eu passar as formas mais difíceis, é você já ter uma Bíblia que lhe possibilite isso. E eu queria recomendar a vocês a Almeida Revista e Atualizada e a Almeida Revista e Corrigida, que tem as formas mais fáceis para a gente identificar esse parágrafo. Por quê? Porque na Almeida Revista e Atualizada, como na Corrigida, são postos os parágrafos com a primeira letra em negrito. Por exemplo, capítulo 1 de Isaías, versículo 1. Porque eu sei que ali faz parte de um parágrafo seguindo o modelo da Ara, que aparece assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Você vai verificar, pega a Bíblia, confira por gentileza, você vai verificar que o V maiúsculo aparece em negrito. Então ali já tem a identificação de que o versículo 1 constitui um parágrafo. Depois você vai observar que o versículo 2 possui outro negrito na palavra ouvir. E depois você vai perceber que há um outro negrito no versículo 4. Então, o segundo parágrafo ele é constituído pelo versículo 2 e 3. O terceiro parágrafo inicia no versículo 4 e você vai ver que somente no versículo 10 aparece a palavra ouvir mais uma vez com O em negrito, o que significa que o terceiro parágrafo é do versículo 4 ao versículo 9. Depois começa o versículo 10 diretamente com ouvir em negrito e vai até o versículo 17. É justamente do versículo 10 ao 17 que está o versículo 11 que nós selecionamos para a leitura, o que significa, portanto, que o versículo 11 está dentro do capítulo 1 e compõe diretamente o quarto parágrafo, que vai do 10 até o 17. Como é que eu delimitei isso pela corrigida e pela atualizada? Porque no versículo 10 a palavra ouvir aparece com um O em negrito. Depois você vai observar que do 10 ao 17, que forma esse outro parágrafo, você vai ver que o versículo 18 aparece em negrito e vai até o versículo 20. Por quê? No 21, a palavra como aparece com negrito, isto é, há uma mudança de assunto, não de tema, mas de assunto. Diretamente depois do versículo 20, você vai perceber que no versículo 21 aparece como em negrito. Esse daí vai até o 26. Por quê? Porque no 27 aparece Sião em negrito e vai, portanto, até o versículo 31. Então, de modo fácil, você deve utilizar os recursos que a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista e Atualizada lhe concede. A Bíblia King James, principalmente a 1611, a original, ela tem a apresentação de parágrafos pelo próprio símbolo que determina.
Mas não foi possível manter esse modelo. Eu sei disso porque eu fiz parte diretamente da organização da tradução da Bíblia King James aqui para o Brasil, e nós havíamos selecionado diretamente essa estrutura de parágrafos da maneira como nos é apresentada aqui, com um negrito nas palavras iniciais em vez dos símbolos, mas não foi possível fazer porque isso aqui já é de registro da Sociedade Bíblica do Brasil, pelo que eu fui informado pelo editor. Então, muitas Bíblias possuem essa indicação, mas nós veremos mais adiante. Mas o da Almeida Revista Corrigida e da Almeida Revista Atualizada são mais fáceis porque é diretamente a primeira letra em negrito. Uma vez que você consegue identificar isso, então o que acontece? Você precisa ler o texto e, dentro de uma percepção rápida, identificar diretamente qual é a mensagem principal daquele texto. É inteiramente necessário que você consiga diretamente verificar qual é o sentido daquele texto ou daquele parágrafo. Isto é, qual é a mensagem que esse parágrafo apresenta. É aqui, portanto, que você começa a dar a descrição ou dar título a cada parágrafo. Se você for olhar diretamente o nosso livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, da página 80 até a página de número 87, ali alguns tópicos que nós falamos de algumas qualidades do hermeneuta e do exegeta, na qual nós explicamos de que ele, portanto, tem que ter a capacidade de, numa olhada no texto, fazer diretamente o reconhecimento de sua mensagem. Eu coloquei assim na parte 84. O hermeneuta deve evitar, abre aspas, o raciocínio defeituoso e a extravagância da imaginação, a perversão do raciocínio e as ideias vagas. O intérprete deve ser capaz de perceber rapidamente o que uma passagem ensina e não ensina, assim como observar sua verdadeira tendência. O intérprete deve gozar do poder de observar o pensamento do autor e notar, de uma só vez, toda a força e significado. Essa rapidez de percepção deve ser unida ao entendimento, não somente do sentido das palavras, como também do propósito do argumento. Então, assim, fecha aspas, então assim, quando você vai ler o parágrafo, você tem que diretamente identificar a mensagem daquele parágrafo. Foi por isso que nós chegamos diretamente ao parágrafo de número 1, que compõe o versículo 1, dando a expressão título e descrição do ministério profético de Isaías. Por que título? De onde saiu a palavra título? Saiu da ideia visão de Isaías. Você sabe muito bem, como eu já expliquei na questão do cânon, que os livros do Antigo Testamento, os nomes são dados de acordo com as primeiras palavras que apareciam ou aparecem no rolo. Então, o título do livro Isaías é dado inicialmente porque se trata do próprio profeta Isaías, mas também porque o seu nome já aparece nas primeiras páginas do rolo. Então, visão de Isaías, que é o título. Então o livro já está fazendo uma descrição do título. E por que descrição do ministério profético de Isaías? Porque diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, agora vem, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então situa o profeta Isaías como um profeta que profetizou especificamente para Judá e Jerusalém em que tempo? Nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, nos dias de Acais,
nos dias de Ezequias, reis de Judá. Então, diante dessa informação, olha o título que nós demos: título e descrição do ministério profético de Isaías. Sim, é de fato uma descrição. O primeiro versículo descreve que o título do livro e a duração do ministério de Isaías, que vai de Uzias até Ezequias, fala não apenas da duração, mas fala também da geografia em que se deu diretamente essa profecia. Isaías era, portanto, profeta de Judá. Consequentemente, veja que o título já descreve diretamente o que o parágrafo quer dizer. E esse título, portanto, lhe ajuda a manter sempre em mente a mensagem principal do parágrafo. Agora vamos ver o 2. O 2, veja como há uma mudança diretamente do versículo 1 para o versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Veja, portanto, a forma retórica, oratórica com a qual o profeta inicia. Ouvi, ó céus. Aí vai dizer no verso 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Percebeu aqui que houve uma síncope do verbo conhecer? Está omissa aqui. O boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Qual é o verbo principal aqui? É o verbo conhecer, saber, entender. Então você não pode deixar escapar dentro do parágrafo os verbos principais. E você não pode deixar escapar aquilo que nós explicamos no contexto inicial, que tem, portanto, palavras-chave sob as quais gravitam as demais palavras. Então, aqui, o que é que você possui? A palavra saber, conhecer, entender, e as demais gravitam em torno dela. Quando você entra em sintonia com o texto, você vai ver, portanto, que se trata do quê? Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Agora preste atenção. Depois dessa parte retórica e poética, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Imagina, portanto, a imagem, a cena de um pai que cuidou do seu filho, que sustentou o seu filho e espera, portanto, na velhice ou na vida adulta desse filho, que esse filho lhe seja grato, obediente. Mas em vez da obediência, ele tem, portanto, a revolta do seu filho contra o pai. E aí ele olha diretamente para o cão, o seu cachorrinho, o seu gatinho, a qual ele cuida e dá carinho, e percebe que o seu vira-lata não se vira contra ele, porque o vira-lata conhece muito bem, sabe quem é o seu dono e que ele, portanto, o alimenta muito bem. E ele está dizendo assim, como se dissesse, olha, os animais, eles conhecem o seu dono que os alimenta. O jumento pode soltá-lo no pasto, que na hora marcada ele volta diretamente para a manjedoura. Mas meu povo não me conhece. O que ele quer dizer? Que os animais têm um entendimento do seu dono, o reconhecimento do seu lugar para retorno, mas o povo de Israel não consegue retornar para o Senhor e não reconhece a supremacia e a autoridade de Deus sobre ele. O que eu tenho então? Uma queixa. Por isso que a palavra queixa, que é muito boa, é você, na hora de determinar o título do parágrafo, você pode, no primeiro momento, colocar qualquer palavra para você não perder a ideia principal. Mas depois que você captou a ideia principal, você procure realmente um
termo que consiga traduzir de modo concreto e profundo aquilo que o texto quer dizer. É o caso que nós temos aqui. E eu escolhi a palavra queixa. A queixa do Senhor contra Israel que não o conhece. Então veja, portanto, que eu ainda preservei o verbo conhecer. Agora vai acontecer do verso 4 até o 9, começa assim: ai desta nação pecaminosa. Claro que você sabe que ai aqui não é de dor, mas é um lamento que se coloca diretamente como uma expressão profética de condenação. Então, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Então, vai descrever diretamente a condição espiritual do povo de Israel, ó, desde a planta do pé, versículo 6, até a cabeça, não anela coisa sã. Versículo 7, a vossa terra está assolada, consumida pelo fogo, os estranhos devoram sua presença. O versículo 9, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teriam tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Veja, portanto, que o texto faz uma descrição diretamente dos pecados de Israel, principalmente dos pecados de Judá. Ó, por que vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Então, do 4 ao 9, eu tenho a descrição do estado espiritual de Israel. Quando você vai do 10 ao 17, vai ficar claro, portanto, porque Deus está condenando o culto hipócrita, pessoal. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Ou como ele vai dizer no versículo de número 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, o que você tem na verdade? Você tem um povo que tem da planta do pé ao fio de cabelo pecado, imundícia, e essa mesma nação, porque isso não é uma condição diretamente de um personagem, essa é a condição real de Judá e de Jerusalém. Então, apesar de todo o pecado que deplora na nação de Judá, o sacrifício público ainda são mantidos. Ué, mas esses sacrifícios estão sendo operados e o povo não está sendo perdoado? Não. Por que o povo não está sendo perdoado? Porque há uma hipocrisia na elaboração e na realização do rito, do sacrifício, do culto. Por isso, lá, ainda na primeira sessão, vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Porque, na verdade, o culto, o ritual, ele era seguido mecanicamente, sem, na verdade, haver uma verdadeira conversão. Aí, portanto, qual foi o título que nós colocamos? A condenação do culto hipócrita. Pessoal, por causa da exiguidade do tempo, eu acredito que já deu para você verificar diretamente nesses 4 parágrafos como se estrutura a ideia não apenas do parágrafo, mas como nós damos título a esse parágrafo. Veja que do versículo 18 a 20, eu tenho: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Então, o que eu tenho diretamente? Um convite ao arrependimento. Você notou que começa o parágrafo de número 1 com a palavra visão de Isaías? O 2, ouvi, ó céus. O 3, ai. O 10º, ouvi a palavra do Senhor. O 18, vinde. O 21,
como o 27, Sião. Percebe, portanto, já com as primeiras palavras, que são esses conectivos lógicos, são as expressões que subjaz o abandono de uma ideia e o início de uma outra, você precisa observar isso diretamente. Então, pessoal, você deve pegar uma Bíblia Almeida Revista corrigida e observar diretamente a estrutura desses parágrafos, que ela já te facilita, tá bom? Quando você faz isso, você vai perceber diretamente que nem sempre os parágrafos e blocos eles estão corretos nas atuais edições das Escrituras. Isso é muito importante. Algumas vezes eles não estão coerentemente divididos e às vezes eles bipartem as ideias centrais do texto como se fossem unidades distintas. Por exemplo, em minha própria observação dos blocos que compõem o capítulo 1, o versículo 27 deveria fazer parte do 6º parágrafo, enquanto o 7º deveria iniciar no versículo 28, visto que os versículos 25 a 27 tratam do reavivamento da cidade rebelde. Mas uma coisa interessante também, eu estava dando aula no texto, utilizando um comentário do Hendricks, que era um comentário do Evangelho de Mateus, e eu observei diretamente que no comentário, na divisão de parágrafos, e que estruturava o texto dentro do comentário do Hendricks, editado pela Cultura Cristã, que eu digo para você, se você puder adquirir, adquira, porque é um excelente comentário. O Hendricks ele fez a estrutura daquele texto baseado na 27ª edição de Nestle Aland. Quando Nestle Aland, né, a comissão de Nestle Aland fez a 28ª, eles alteraram alguns parágrafos, a estrutura de alguns parágrafos. Quando eu fui comparar esses parágrafos na corrigida ainda, na 4ª edição da corrigida, esses parágrafos estavam corretos na corrigida, e você sabe muito bem que a corrigida não usa o Nestle Aland como parâmetro, mas o texto recebido, o texto receptus de Erasmo. Então, eu confio, acho interessante diretamente você trabalhar um pouco dessa estrutura, tá bom? Dessa estrutura. Então, você pode utilizar diretamente essa parte do texto para que você possa ter uma ideia. Então, eu acredito que é importante eu apresentar para vocês rapidamente, e eu até eu acho que isso é importante frisar, que uma das formas caligráficas comum aos autógrafos que perdurou até o século X depois de Cristo foi a escrita uncial, como eu já apresentei para vocês numa das aulas, que além de ser em letra maiúscula, também não possuía divisão entre as palavras e eram redigidos em escrita contínua, sem espaço entre as palavras, sem subdivisões de versículos, parágrafos ou capítulos, além de não possuir acentuações. Nós falamos que importantes manuscritos, como o Códice Sinaítico, Vaticano e o Beze Cantambringense, foram redigidos em escrita uncial. Mas eu quero aqui rapidamente, como a gente está falando de estrutura de capítulo, estamos falando de estrutura de parágrafo, eu quero correr o risco de perturbar a clareza da minha assertiva para falar rapidamente de uns pormenores das divisões de capítulo e versículos da Escritura. No texto didático que eu destaquei para vocês, para a leitura complementar, isso está na página de número 5, que você pode conferir. Então, nós sabemos hoje que a Vulgata Latina foi a primeira versão da Bíblia dividida em capítulos, que foi obra de Stephen Langton, que introduziu pela primeira vez na edição parisiense da Vulgata no século XIII. Essas divisões de capítulos, feitas por Langton, eram extensas por toda a obra e possuía textos relativamente curtos em cada capítulo. Contudo, foi necessário subdividir ainda os capítulos e foi justamente o que fez o abade dominicano Hugo de Sancher em 1250,
ao compilar a sua concordância, subdividindo cada capítulo em outros 7 pequenos trechos designados pelas primeiras 7 letras do alfabeto, de A a G, totalizando cerca de 929 capítulos para o Antigo Testamento e 260 para o Novo Testamento. Mais tarde, em 1445, o rabino Mardoqueu Natan, de modo análogo, dividiu o Antigo Testamento em versículos, com cerca de 23.214 versículos, ficando a responsabilidade da divisão em versículo do Novo Testamento a Robert Stephen, que em 1551, na cidade de Genebra, dividiu o Novo Testamento em 7.959 versículos. Stevens também dividiu o Antigo Testamento em versículos, introduzindo essa divisão numa edição latina da Bíblia em 1555. A divisão feita por Stephen foi para substituir a introduzida por Santos Pagnini, que introduziu em sua versão latina dos originais os versículos, mas estes eram longo demais, vindo a ser substituída pelo labor de Stevens. Uma das razões pelas quais a divisão do texto bíblico apresenta certa subjetividade pode ser atribuída à ocasião em que Stevens lançou-se a essa titânica tarefa. Veja, portanto, que o Wilson Paroche, na sua obra Crítica Textual do Novo Testamento, hoje o texto do Novo Testamento publicado pela SBB, antes pela editora Vida Nova, ele afirma que a divisão do texto feita por Stevens foi realizada quando ele viajava de Paris a Lyon e que este foi confundido pelo balanço do animal ao fazer tal divisão. É só você pegar, por exemplo, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, que você vai observar que em algumas edições, esse mesmo versículo é o versículo 14. Você abre a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, em algumas Bíblias, é o versículo 14. Por quê? Porque nas Bíblias, que 2 aos Coríntios tem 14 versículos, o que é versículo 12 na Almeida Revista Corrigida é 12 e 13 em algumas Bíblias, e 14, portanto, que é 13 na corrigida. Dá uma olhada nisso que você vai perceber. Por quê? O versículo 12 da corrigida diz assim: saudai uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Versículo 12. Versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo. Em algumas Bíblias, versículo 12, saudai uns aos outros com ósculo santo. Versículo 13, todos os santos vos saúdam. Versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo. No material didático, eu dei, portanto, alguns outros exemplos, mas eu queria chamar a atenção aqui uma observação que os tradutores da ARA, os revisores, fizeram na apresentação da ARA de maio de 1975. Abre aspas, eles disseram assim: é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termos por íntegros peritos bíblicos, é sempre trabalho humano e, como tal, sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, suscetível de melhoria. Então, na ARA e na RA, o negrito vai aparecer com a palavra cuja primeira letra está em negrito. Na ARC, a partir da edição de 1995, vai ser exibida a indicação de parágrafo de conteúdo seguindo o modelo da ARA. Na edição contemporânea de Almeida, gente, eu só tomei aqui umas Bíblias como exemplo, porque não é possível falar de todas. E na NVI não aparece em negrito, ao contrário, os inícios de parágrafo aparecem edentados, que é o modelo agora da nova RA. Né? A RA já não tem a NA, né? A nova Almeida Revista
e Atualizada, ela não tem mais a indicação de parágrafo em negrito, que para mim foi uma perda. Mas ela possui, na verdade, a indicação de parágrafo edentados, como se apresentava na edição contemporânea de Almeida e como se apresenta na NVI em outras versões. Né? Então, aparecem edentados, enquanto os versículos que correspondem ao mesmo seguem nas linhas contínuas. A Bíblia Viva divide os parágrafos em blocos distintos. Cada parágrafo é antecedido pelos números de versículos que o correspondente. E a Bíblia Trinitariana não divide em parágrafos, separa os capítulos apenas em epígrafe. Por exemplo, peguei alguns modelos de Bíblias antigas. Na área de 1956, o Salmo 2 apresentava 5 estrofes, do 1 ao 4, do 4 a 7, do 7 ao 10, do 10, 12b. E depois, por exemplo, 12c continuava um outro parágrafo. Na segunda edição da mesma, feita em 1993, já apresentou 4 parágrafos, de 1 a 4, de 4 a 10. Veja que antes era de 4 a 7 e de 7 a 10. Na segunda edição de 93, passou de 4 para 10 e de 10 a 12b. Então, quando você olha diretamente isso, você percebe que conforme as edições vão atualizando-se, elas vão também mudando a sua estrutura de parágrafo. Na área ainda de 1956 e 1993, 1 Coríntios 12, o versículo 31 é bipartido. Aparece assim, versículo 27 a 31a e depois 31b, formando um novo parágrafo na metade do versículo. Enquanto na Almeida Revista Corrigida, terceira edição de 1995, o texto vinha composto do mesmo parágrafo, de 27 até 31, sem qualquer divisão, como a área fazia, 27 e 31a, e depois começava um outro parágrafo com 31b. Então, olha, os exemplos seguiriam ininterruptos por toda a Bíblia, e quando comparamos Bíblia de edição católica com as protestantes, encontramos também disparates entre ambas as formas de se traduzir, ou de se dividir os versículos. Então, quando nós analisamos textos poéticos, eles seguem o mesmo princípio divisório, exceto que nestes os blocos nós não chamamos de parágrafo, mas de estrofe ou versículos, que é o caso do Salmo de número 139. Observa, portanto, que o Salmo 139 não surpreende apenas pela excelência literária, como também pela sublimidade de sua mensagem espiritual. Observe que ele possui, por exemplo, 24 versos. Esses 24 versos formam 4 estrofes. Veja, cada estrofe tem 6 versos, do 1 ao 6, 7 a 12, 13 a 18, 19 a 24. Veja, portanto, que provavelmente essa estrutura é uma estrutura artificial, gente. Quem escreveu o Salmo 139, ele fez diretamente tendo esses movimentos sucessivos, essa lógica sucessiva, esse labor poético para colocar um quarteto, que aqui eu tenho 4 estrofes, primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe, eu tenho um quarteto, e cada quarteto tem 6 versos que compõem-se, portanto, uma sextilha. Então, pega o Salmo de número 139 no Almeida Revista Corrigida ou no Almeida Revista e Atualizada, ou uma Bíblia de sua preferência que você já saiba identificar com ela os parágrafos, que você vai perceber, portanto, essa estrutura e essa indicação de parágrafos. Por exemplo, o verso de número 1 do Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas. E isto vai até o 6. Depois do 7, para onde mirei? E vai até o 12. O 13, pois, já mudou. E do 13 vai até o 18. E o 19, tomara,
ó Deus. Então, veja como há uma mudança dos pensamentos demarcado diretamente pelas primeiras palavras que aparecem na estrofe. Senhor, 7 a 12. Para onde, 13. Pois tu formaste, 19. Tomara. Quando você olha assim, mais uma vez você vai fazer uma leitura da estrofe, dessa estrofe aqui, e você vai observar diretamente o quê? Que o texto trata da onisciência divina. Veja particularmente os verbos que se repetem: sondar, conhecer, tu sabes, quando me assento, quando me levanto, conhece, esquadrinhar. Você vai perceber que a palavra-chave, o verbo-chave dentro dessa primeira estrofe é saber, é conhecer. E essa estrofe, portanto, está se referindo a Deus. Tu sabes, Senhor, tu conheces. Aí você, obviamente, vai imaginar, vai pensar, vai perceber que ele está falando da onisciência divina, que é o atributo mediante o qual Deus sabe todas as coisas. Na segunda estrofe, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face ou da tua presença? Se subo aos céus, altura, se faça minha cama no mais profundo abismo, profundidade, se tomo as asas da alvorada ao nascer do sol, e se me detenho no confim dos mares, aonde o sol se põe, o Mediterrâneo, ainda assim tua mão há de me guiar. Ele quer dizer, portanto, que não tem para onde fugir de Deus. Então, obviamente, que ele está falando da onipresença divina. E no 13 a 18, você já percebeu como os verbos fazer, formar, ó, pois tu formaste, né? Formaste, teceste. Tem uma Bíblia que diz entreteceste-me. Eu já ouvi alguém lendo uma vez: ó Senhor, tu me entristeceste desde o ventre da minha mãe. Eu falei: que isso? Deus não entristeceu ninguém. É teceste, que tem a ideia de tecer, entendeu? E essa perspectiva do tecer é a ideia do formar, a imagem do Deus oleiro que aparece em Gênesis capítulo 1. Então, obviamente, o atributo pelo qual Deus cria e faz todas as coisas é a onipotência divina. E do verso 19 a 27, o salmista levanta um problema muito grande aqui e muito interessante. Quando eu estava na aula de exegese com a professora Maria de Lourdes, ela fez a perspectiva de que provavelmente o verso 19 a 24 não fizesse parte originalmente desse salmo, mas fosse acrescentado posteriormente na revisão ou uma elaboração do cano, porque a partir do 19 há uma mudança de pensamento muito brusco com o texto. Diz assim: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homem de sangue. E ali começamos a discutir isso e eu dei a minha opinião, que a minha opinião, na verdade, é que que eu disse como uma possibilidade, não é isso? É que dentro dessas aulas a gente passa a ser mais cuidadoso com algumas afirmações, e eu passei a dizer que havia possibilidade, não é isso? De esse salmo, na verdade, sempre, essa estrofe, 19 24, sempre ter pertencido ao Salmo 139, porque a discussão do salmista é uma discussão que ainda está presente entre nós. Como Deus onisciente, onipresente, onipotente, permite o mal. Então aqui eu dei o título do O Problema do Mal, porque é uma questão que o autor levanta. Como Deus tão onisciente, onipresente, onipotente ainda permite o mal? E aí eu disse diretamente na reunião que a expressão sonda-me do verso 23 leva diretamente ao verso 139, o que lembra diretamente a relação deste salmo com todo o conjunto, principalmente pelo vocabulário. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração,
prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há caminho mau em mim e me guia pelo caminho eterno. Que a forma como ele termina, nos versos do verso 23 a 24, fecha diretamente com as ideias da primeira estrofe do 1 ao 6, e que é a ideia diretamente ligada ao versículo 19, ao versículo 20 e ao versículo 21 e 23, que é um poema ou versos de imprecação, que se torna uma base imprecatória dentro da oração, que ao mesmo tempo que é imprecatória, também lança luz, porque o salmista não detesta o perverso, o pecador como tal, mas principalmente aqueles que aborrecem ao Senhor, aqueles que se levantam contra o Senhor, e esses, portanto, que se levantam contra o Senhor, que o aborrecem, são esses mesmos que o salmista os odeiam, porque são inimigos de Deus e também, portanto, serão inimigos do próprio salmista. Então, diretamente, você veja que os títulos eles foram dados aos parágrafos. Qual é, portanto, o título do capítulo? Claro, os atributos de Deus. Assim como do Isaías, qual seria, portanto, o título de Isaías capítulo 1? Os pecados de Judá. Não é isso? E agora, porque todo o capítulo do 1 ao versículo 31 está fazendo uma descrição do pecado de Judá. Aqui no Salmo 139 está fazendo uma relação diretamente da onisciência, onipresença e onipotência, que são atributos de Deus. E eu poderia dar título do 19 ao 24 como a justiça de Deus. Então, se eu falo a justiça de Deus, obviamente fecha melhor ainda a perspectiva dos atributos. Então, você imagina, meus amados e queridos irmãos, o Salmo de número 139 possui 4 estrofes principais. A primeira estrofe, que vai do verso 1 ao 6. A segunda estrofe, que vai do 7 ao 12. A terceira estrofe, que vai do 3 ao 18. E a quarta estrofe, que vai do 19 ao 24. Quantos podem dizer amém? Na primeira estrofe, o salmista exalta a onisciência divina. Na segunda estrofe, a onipresença divina. Na terceira estrofe, a onipotência divina. Na quarta estrofe, a justiça divina. Quantos podem adorar a Deus? Meu irmão, tá feito aí a festa. Bom, brincadeiras à parte, mas essa perspectiva da estruturação do Salmo permite-nos diretamente reconhecer a estrutura do próprio capítulo ou livro. Essa perspectiva dos parágrafos eu acabei citando antecipadamente para vocês, não é isso? Então, esse contexto o inicial que nós tratamos em aulas passadas, ele está muito relacionado ao contexto imediato, não é isso? Porque no contexto inicial você trata diretamente dos aspectos que dizem respeito ao reconhecimento do sentido das palavras usado dentro do próprio versículo e as conexões lógicas daquela palavra com todo o verso, de tal maneira que você precisa, como nós observamos ali, utilizar um dicionário, utilizar uma concordância, saber os significados teológicos da palavra e como, portanto, as palavras vão assumindo funções gramaticais ou morfológicas dentro da própria frase. Feito isso, você passa para a segunda etapa, que é do contexto imediato. Qual é a relação deste verso ou versículo com o parágrafo que o compõe? E como esse parágrafo que você extraiu aquele texto está relacionado com o capítulo, isto é, com os versículos com os parágrafos que antecedem e sucedem. Feito isso diretamente, você tem uma excelente base para fazer um sermão textual, porque você vai estruturar o capítulo em parágrafo ou estrofes, vai dar título diretamente a essas estrofes e vai diretamente observar mais particularmente
como essa estrofe está ligada. Então, a mesma coisa, se você fosse pegar o Salmo de número 1, que trata das bem-aventuranças, aí você divide em parágrafos, ou em estrofe, você vai ter duas estrofes, do verso 1 a 3, que você pode chamar bem-aventurança do justo, e do 4 a 6, a brevidade dos ímpios. Você pega o Salmo de número 23, ele tem 6 versos, esses 6 versos têm, portanto, uma estrutura tríplice, que o Senhor é o nosso anfitrião, verso 1 a 3, Deus está com os peregrinos, que é o verso 4, e Deus é o nosso acolhedor, que é o verso 5 a 6. Então, gente, olha, preste atenção aqui. Eu vou passar diretamente para o contexto remoto, mas é sempre bom você observar que, resumindo aquilo que eu falei, quando você conhece diretamente o texto, você pode, portanto, conhecendo essas leis que eu estou lhe passando agora, você mesmo fazer a estrutura do teu próprio parágrafo. Então, quando uma Bíblia não tem essa indicação de parágrafo, o que você tem que observar? Em primeiro lugar, as alterações de gênero, principalmente gênero poético. Veja o gênero narrativo. Você viu como nós começamos em Isaías? Visão de Isaías. Aí depois chegou o verso 2. Ouvi. Aí depois o outro. Pois. E assim sucessivamente. Ai. Então, essas alterações indicam a mudança diretamente no gênero narrativo. As alterações temporais, tarde, manhã, noite, entre outras tantas, as alterações regionais, que são locais geográficos, as alterações de personagens e as alterações de conectivos lógicos, portanto, pois, contudo, porque. Isso são muito importantes para a gente identificar uma mudança diretamente na estrutura ou da mudança do pensamento. Então, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Quando nós falamos de contexto remoto, vamos ser bem breve. O contexto remoto pode ser designado como macro contexto, também chamado de amplo, imediato ou remoto de uma palavra ou de um versículo, que é sempre um contexto maior do que a palavra, que era o do contexto inicial, ou do versículo que precede ou segue, que é o do contexto imediato. Então, o macro contexto, ele é formado pelas passagens que não vêm imediatamente antes ou depois do texto, isso é do contexto imediato, mas que se referem ao mesmo assunto. Então, preste atenção. O contexto de um versículo é o parágrafo. O contexto do parágrafo são os parágrafos que antecedem e sucedem aquele que você está lendo e, consequentemente, formam o capítulo. Então, o contexto de um versículo é o parágrafo. O contexto do parágrafo é o capítulo. O contexto do capítulo é o livro. E o contexto do livro é toda a Bíblia. Então, o contexto remoto ele é formado pelas passagens que não vêm antes e nem depois do texto que estamos lendo, mas que se referem ao mesmo assunto. Então, além do exegeta contar com o esclarecimento do texto derivado do contexto inicial e imediato, ele também é auxiliado pelo contexto remoto, pois este é formado por todas as passagens que se referem ao assunto do texto. No contexto amplo, remoto, o importante é verificar o tema exposto pelo versículo, parágrafo, capítulo e como ele se relaciona com o esboço geral do livro e com temas semelhantes em outros livros. Vamos tomar como exemplo Isaías capítulo 1. Nós já falamos diretamente quais são os 7 parágrafos de Isaías, demos título a cada um desses parágrafos. Agora vamos ver algo rapidamente. No capítulo 29 e 13 de Isaías, o Senhor condena o culto hipócrita e cegueira espiritual do povo quando diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste de mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Você deve observar que o livro de Isaías ele tem 3 principais divisões, mas eu só quero destacar 2 de modo geral, mas ele tem 3. A primeira que eu diria que é formada pelos 39 capítulos iniciais, que vai de 1 a 39, cujo tema dessa estrutura
é a denúncia dos pecados de Judá. Do 1 ao 39 está sendo condenado os pecados de Judá. Aí tem do capítulo 40 até o 55, que fala do livro do Messias, não é isso? Mas eu vou resumir isso da seguinte forma: vou fazer como segunda divisão, indo do capítulo 40 ao 60, cujo tema seria a consolação de Judá. Então, eu teria duas principais divisões no livro de Isaías, do 1 ao 39 e do 40 ao 60, da qual eu teria, portanto, na primeira divisão, a denúncia dos pecados de Judá, e na segunda, a consolação de Judá. Então, observe que todo o capítulo 1 de Isaías está inserido na primeira seção, que vai do 1 ao 39, que é a seção que faz a denúncia dos pecados de Judá. Assim, o capítulo 1 é o primeiro, obviamente, de um composto de 39. O tema principal dos 39 capítulos iniciais de Isaías é diretamente aquele que está ligado a um, que é uma referência à denúncia dos pecados de Judá. Então, você vai observar ainda que diretamente esse capítulo 1 de Isaías está ligado à primeira seção, que vai do 1 ao 39, que é uma referência à condenação dos pecados de Judá. Quando você vai observar diretamente, ao que parece, o contexto remoto de um texto das páginas do Novo Testamento, como também do Antigo, encontra-se aduzido nas próprias citações que prendem uma situação histórica presente, sincrônica a um fato ou profecia pretérita. Então, o que acontece? Se você for buscar o tema de Isaías capítulo 1 e do 1 ao 39 em outras passagens da Escritura, na qual você vai ver a condenação de formalismo, ativismo religioso, práticas culticas destituído de justiça e sensibilidade espiritual, você vai ver, por exemplo, 1 Samuel 2, do 12 ao 36, os filhos de Eli. O Estado de Israel e dos seus sacerdotes Malaquias, como apresenta o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Olha, se você ler Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 14, parece que você está ouvindo Isaías 1:11. Então você vai observar por diversas vezes que também os escritores do Novo Testamento se utilizaram das profecias do Antigo Pacto. E quanto a isso não há novidade nenhuma. Mas o que algumas pessoas ignoram é que muitas das citações do Novo Testamento acentuavam o cumprimento da profecia na história, quando ligavam o fato a um contexto remoto. Daí essa expressão que eu estou dizendo aqui, que essas citações nas páginas do Novo Testamento, principalmente do Antigo, encontram-se aduzidas diretamente ligada que liga um fato presente a uma profecia pretérita. Veja, portanto, Marcos 7,6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Pessoal, não posso, nesse momento, por causa da exiguidade do tempo, falar diretamente das citações que o Novo Testamento faz do Antigo. Eu escrevi um artigo próprio para isso. Se quiser, eu deixo disponível para quem desejar. Não posso trabalhar esse contexto. Mas você vai ver que Jesus está condenando a hipocrisia dos fariseus, utilizando Isaías capítulo 29 e 13. E ele cita a Escritura respeitando diretamente o contexto que foi pronunciado. Enquanto você vai observar, na passagem que descreve o diabo citando o versículo no deserto, o diabo cita textualmente a Escritura, mas ignora o seu contexto. Confira Salmo 91:11 com Mateus 4:6. Mas Jesus aqui, ele faz uma citação específica da hipocrisia dos fariseus, citando Isaías 29:13, justamente versículos da seção que condena a hipocrisia e o pecado de Judá.
Então, a mesma coisa você vai ver quando lê Mateus 12, 17 a 21. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz, farei repousar sobre o meu espírito, não contenderá, nem gritará, não esmagará a cana quebrada, em seu nome esperarão o gentio. Quanto mais você estudar sobre o contexto, mais impressionado vai ficar com os escritores sacros e a esta norma. Por exemplo, Mateus, ao citar Isaías nesse texto, fê-lo dentro do contexto primitivo. Claro que você já sabe que a referência é o capítulo 42 de Isaías, precisamente na segunda seção do livro que trata da restauração ou consolação de Judá. Então, você não pode pegar diretamente esse texto aqui de Mateus e excluí-lo da segunda seção do livro de Isaías, principalmente da sua tematização. Pessoal, eu espero que a nossa aula tenha lhe sido de bom grado, que você tenha entendido e até a próxima e que Deus vos abençoe e obrigado pela paciência. Deus lhe abençoe. Amém.